Salve, salve, bom dia, começando mais uma live da nossa sequência de lives diárias sobre livros de marketing, livros de negócios e muitas outras coisas mais. Nossa live 65 começa agora, direto de São José dos Campos, às 9h03 da manhã, como de costume, e nessa quinta temporada nós vamos ver o querido livro Ready, Fire, Aim. De 0 a 100 milhões de dólares em pouco tempo, certo? Essa é a grande promessa do Mark Ford, né? Um cara com um histórico fantástico aí na construção de grandes empresas, um cara com background de copywriting. Bom dia, Anne. Entrando agora. Bom dia, vamos lá. Então, ontem a gente fez uma breve introdução aí sobre o livro, né? A gente falou aqui quais são as ideias do autor, o que ele está nos prometendo. E hoje eu li o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo é uma extensão ainda da introdução, tá? Ele é bem simples. O Mark ele conta aqui um pouco da sua história, de como ele chegou na concepção do livro e cria um pouco de expectativa sobre os 4 estágios do desenvolvimento de um negócio. Muito interessante a visão dele. Então vamos começar pelo começo, né? O Mark ele conta como ele chegou na concepção, né? Nessa construção das ideias aqui do livro, né? E ele chama esse capítulo de Getting to the Next Level, né? Numa tradução livre é como se a gente falasse de alcançando o próximo nível, né? Essa é a grande promessa dele, é fazer com que nós empreendedores, né, profissionais de marketing, comunicadores, curiosos, enfim, entusiastas de negócios, passamos para o próximo nível, né? E por isso ele tem uma abrangência muito grande no conteúdo, né? Ele fala em 4 fases, né? Ele fala de 0 a 1 milhão, de 1 milhão a 10 milhões, de 10 milhões a 50 milhões e de 50 milhões a 100 milhões. O que para muitos de nós aqui pode parecer assim um negócio inimaginável, mas essa é a divisão que ele faz. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas atropelei um pouco as coisas. Voltando, o Mark ele conta que ele sempre gostou de escrever sobre negócios, né? Mas ele esperou aí ter uma carreira de 30 anos para começar a escrever sobre business, né? Ele falou que foi lá no começo dos anos 2000, quando após 30 anos, após já ter vendido empresas, trabalhado no crescimento de tantas outras, ele cita aqui, né, o track record dele, e é bizarro, assim. Ele falou que trabalhou de 6 a 7 empresas que atingiram mais de 10 milhões de receita no ano, né? De 3 a 4 passaram da casa dos 25 milhões de dólares. Uma ultrapassou 135 milhões e uma outra 270 milhões. Tipo, um cara com um track record incrível, né? E aí ele disse que ele percebeu, ele começou a escrever sobre isso e ele viu que ele gostaria de ajudar outros empresários, outros empreendedores que não estavam conseguindo avançar no seu negócio, né? E aí o que ele fez? Ele começou a olhar as empresas nas quais ele ajudou nesses últimos anos aí de carreira, e ele começou a perceber alguns padrões, né, entre essas empresas. E aí ele decidiu criar um retiro lá, um seminário, uma imersão de business, né, de estratégias de negócio. Essa imersão, né, assim que ele fez essa imersão, ele se colocou numa posição de muita pressão, porque ele estava atendendo empresas de diversos estágios, e aí o estudo dele, né, a análise em cima do que ele tinha feito, permitiu que ele chegasse numa conclusão simples ali, de como ele poderia identificar cada fase do desenvolvimento de um negócio, né, do crescimento de um negócio. Ele identificou essas fases de uma forma simples, com base na receita, e dentro de cada fase ele identificou 3 elementos: problemas, desafios e oportunidades. Cada uma dessas fases tem os seus problemas, os seus desafios e as suas oportunidades peculiares. Então,
o histórico dele de 30 anos, né, de trabalho, de execução, permitiu que ele conseguisse ter aí pele em jogo mesmo, né, ter sujado a mão e conseguir ver padrões, né, que se repetia entre cada uma das empresas, o que foi a base desse conteúdo, né? Então essa imersão que ele criou lá eu não sei, eu acho que ele não fala exatamente em que ano foi, mas já deve fazer aí pelo menos uns 10 anos, né? Porque esse livro aqui é de 2008. Então, ele diz que o conteúdo da imersão dele acabou se transformando nesse livro, Ready, Fire, Aim, né? Então, o título, né, o subtítulo de 0 a 100 milhões de dólares em pouco tempo, é exatamente isso que ele promete, né, o que ele prometia. Então ele falou assim, né, ele chega uma hora aqui que ele fala que ele está conversando com os parceiros de negócio dele e tudo mais, e ele diz assim, beleza, então chegamos à conclusão, o que a gente vai entregar para essa galera nessa imersão? Nós vamos fazer com que cada um desses empresários, empreendedores, comunicadores alcancem o próximo nível. Então ele conseguiu nivelar a promessa para todo mundo, né? Se o cara está no nível 2, ele vai para o 3, se ele está no 3, ele vai para o 4, se ele está no 1, ele vai para o 2. Enfim, ele vai subir o próximo degrau. E aí, o que é bem interessante, olha para você ver, ele diz o seguinte: essa imersão e consequentemente esse livro não são para pessoas que têm negócios faturando aí acima de 300 milhões de dólares por ano. Eu imagino que nenhum de vocês que estão me ouvindo aqui estão nessa circunstância. Eu imagino que, né, todos nós estamos abaixo aí dos 300 milhões. Então ele filtrou os participantes dessa imersão com os 300 milhões. Por que 300 milhões? Porque ele nunca tinha trabalhado com negócios acima de 300 milhões. Então ele falou, né, em outras palavras, mas ele quis dizer exatamente o seguinte: eu não tenho pele em jogo para falar sobre negócios acima de 300 milhões de dólares. Então eu vou me manter aqui no que eu conheço, no que eu sei, certo? Então assim foi a construção dele, né? Ele começou a puxar, né? Ele mostra dois gráficos aqui sobre as empresas com as quais ele trabalhou, né, na hora que ele estava montando esse plano, e ele percebeu que a maioria das empresas nas quais ele trabalhou saíram de zero e atingiram 1 milhão de dólares em receita em até 2 anos. A maioria delas chegou até 2 anos, em 2 anos saiu do zero e foi para 1 milhão de dólares. Né? Enfim, esse é só um parênteses aqui, uma curiosidade, né? Mas então a gente vai já para introduzir e finalizar essa live, né? Porque essa live é ainda introdutória, como eu falei no começo. Vamos ver quais são os próximos, o que a gente vai ver ao longo do livro, né? Que são basicamente os 4 estágios no desenvolvimento de um negócio, né? Então ele divide, ele faz o paralelo desses estágios com o desenvolvimento do ser humano, né? Ele divide assim, ele fala que o ser humano ele tem basicamente 4 fases de vida, né? Que ele diz que é a infância, a segunda infância, vamos colocar essa tradução livre como segunda infância, a adolescência e a maturidade. Ele preferiu tirar a 5ª fase, que é a velhice, né? Quando a gente está caminhando para a morte, né? Quando a gente não está crescendo, vamos dizer assim, a gente está num ritmo oposto. Ele deixou de lado porque mudaria muito as considerações dele, os conceitos dele. Então ele focou ele se inspirou nessas 4 fases do desenvolvimento humano para construir também as 4 fases do desenvolvimento de um negócio, né? Então, a gente vai ter a infância, que é de 0 a 1 milhão de reais, né? Ou a 1 milhão de dólares. A gente vai ter a segunda infância, que são negócios que estão na casa de 1 a 10 milhões de reais, ou 10 milhões de dólares por ano em receita. A terceira fase é a adolescência, de 10 a 50 milhões de reais ou de dólares. E a quarta, que é a maturidade, que é de 50 a 100 milhões. Então, o livro vai ser o nosso progresso através desses estágios e tentando entender quais são
os problemas, os desafios e as oportunidades de cada estágio do seu desenvolvimento. E o que é legal, que eu acho que assim, a gente pode perceber que se estamos na infância, né, com negócios de 0 a 1 milhão de reais em receita, tendo o conhecimento do marketing, às vezes a gente consegue focar nos problemas e desafios que realmente importam para essa fase do nosso projeto, né, do nosso negócio. Muitas vezes a gente pode se pegar gastando energia, gastando preocupação em resolver coisas que a gente não deveria estar resolvendo no momento, né? Porque são são problemas para estágios mais avançados. Então, só para dar um spoilerzinho do que significa isso, né? Ele diz que no primeiro estágio da infância, de 0 a 1 milhão, o nosso problema é não saber exatamente o que estamos fazendo. O nosso desafio é fazer a primeira venda lucrativa, né? E aí lucrativa ele quer dizer com ter um custo de venda abaixo da receita gerada, né? Mesmo que você não tenha lucro no final das contas, por todas as circunstâncias do negócio, o seu custo de venda, né, o custo de entrega ali, ele acaba sendo efetivo. A oportunidade é alcançar uma massa crítica mínima de clientes. Isso é a nossa oportunidade no primeiro estágio do negócio. A segunda, que é a segunda infância, que é de 1 a 10 milhões, o problema é que provavelmente nós estamos no break-even ou até perdendo dinheiro, né? O desafio é criar produtos lucrativos, né? Criar mais produtos lucrativos rapidamente. Se a gente chegou nesse estágio é porque a gente tem produtos sendo vendidos. E a oportunidade é aumentar o fluxo de caixa e se tornar lucrativo finalmente. Perceba que nessa perspectiva, só no segundo estágio aqui, só nessa de 1 a 10 milhões, que ele diz que nós seremos lucrativos, né? Nessa perspectiva. Estou curioso para saber como que ele vai desenvolver isso. O terceiro estágio, que é a adolescência, é de 10 a 50 milhões, onde o principal problema é que os sistemas não estão funcionando da mesma forma, as operações da empresa não estão funcionando como deveriam, pelo crescimento acelerado da fase anterior, e os clientes estão começando a perceber isso, né? O maior desafio é transformar esse caos em ordem. E a maior oportunidade é aprender como estabelecer protocolos, né, e gerenciar processos e procedimentos. E aí a gente vem na última fase, que é a maturidade de 50 a 100 milhões, né, que a gente tem o maior problema com as vendas diminuindo, o crescimento desacelerando e até muitas vezes estabilizando, como ele diz aqui. O maior desafio é se tornar um empreendedor de novo, é criar uma empresa empreendedora novamente, né? já que você já está na maturidade, né? Ou a maior oportunidade é fazer o negócio rodar por conta própria, com as próprias pernas. Então, esse é o spoiler do que a gente pode imaginar aí para os próximos capítulos, para o desenrolar desse livro. Espero que tenha feito sentido. Eu estou muito animado para ler esse livro, eu acho que vai ser muito interessante, mesmo que eu esteja longe, né, dos 100 milhões por ano, como ele está falando aqui. Eu imagino que muitos de vocês tenham uma realidade longe dessa também, mas não podemos duvidar do conhecimento de um cara que trabalhou com grandes empresas, com grandes lançamentos, com grandes produtos, né? Tem esse background, esse track record, né? Tem skin in the game para falar sobre isso, e eu tenho certeza que a gente vai aprender, a gente vai conseguir entender como podemos evoluir de fase em fase, um capítulo por vez, certo? Um capítulo por dia, vamos de pouquinho em pouquinho destrinchando isso aí, certo? Muito obrigado para quem entrou, muito obrigado pela audiência, pela atenção. Fico feliz com os comentários, eu vi que muita gente curtiu a ideia desse livro. Fico feliz que a escolha tenha sido positiva, pelo menos inicialmente. Espero que faça sentido para a gente nos próximos 20, 25 dias aí, que vai nos acompanhar a leitura desse livro, certo? Amanhã estamos aqui de novo, 9h03 da manhã. Venham, participe, assistam a live, e eu espero que essa teoria traga algo de positivo para a sua prática, certo? Como sempre,
a sirene tá ligando de novo e a gente vai saindo então. Muito obrigado pela atenção, nos vemos amanhã às 9h03 da matina. Valeu, galera!